Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 23. Vila dos Ferreiros. Depois que Naruto recuperou a consciência, todos foram levados para o quartel-general dos caçadores de demônios para contar o que aconteceu com Moyakata-sama e também para poder tratar seus ferimentos. Mas enquanto faziam isso, uma reunião muito importante também estava acontecendo em outro lugar. Fortaleza Dimensional Infinita. Podemos ver como a casa apareceu na Fortaleza Infinita, o lugar onde as luas e estrelas se reúnem para reuniões importantes. A casa, a Fortaleza Infinita se me chamam aqui. Isso significa, uma lua superior foi morta pelos caçadores de demônios. Ele pensou seriamente, mas se virou para olhar para um lugar onde havia um vaso. Ora, a casa-sama. Querida, parece que você está bem. Como você está depois de 90 anos? Perguntou, sorrindo divertido, um demônio de aparência grotesca que saiu do vaso que era a quinta lua superior. Gyoko, a mera possibilidade de você morrer fez meu coração pular. Tosse, fez meu coração apertar de dor. Oi? Ela disse, divertida. Isso é bem assustador. Gyoko esqueceu como contar desde a nossa longa ausência. Não somos chamados aqui há 113 anos. Um número invisível, um número de azar e um número ímpar. Fato aterrorizante, dito com medo, um demônio de aparência antiga que era a quarta lua superior. Antengu. A casa, mulher viva, Muzan-sama já chegou? Perguntou ele seriamente, ignorando os outros dois demônios. Nakimi, ele ainda não chegou, ela disse seriamente. A casa, então, onde está o da lua superior? Não tem como matá-lo, disse ele seriamente. Além disso, o que diabos as estrelas estão fazendo aqui? Pensou ainda mais seriamente ao ver 5 demônios separados deles, mas sentiu um braço em volta do seu pescoço. Espera. Espera um minuto, a casa dono. Você não vai demonstrar preocupação por mim. Eu estava super preocupado com vocês. Vocês são meus amigos preciosos, não quero que ninguém aqui morra, disse ele, sorrindo. Gyoko, Douma dono disse, vendo o demônio. Douma, ei, quanto tempo, Gyoko? É um vaso novo. O jarro que você me deu é bonito. O jarro que você me deu está no meu quarto. Tei a cabeça decepada de uma garota para me lembrar dela. Ele disse sorrindo. Lua Superior 2. Douma. Gyoko, você não pode ter cabeças decepadas, mas eu gosto da ideia, ele disse, balançando a cabeça em confirmação. Douma, eu sei, você deveria vir me visitar na próxima vez, ele disse, sorrindo. A casa, mexa o braço, ele disse seriamente. Mas Douma não o moveu, então a casa lhe deu um soco no rosto, fazendo cuspir sangue se afastar dele. Douma, boa jogada. Você ficou um pouco mais forte desde a última vez que nos encontramos, a casa dono. Perguntei sorrindo, pois ele já havia se regenerado. A casa olhou feio para ele enquanto as veias em seu rosto saltavam. Nakimi, a lua superior foi a primeira a chegar junto com as estrelas. Elas estiveram aqui todo esse tempo, disseram que seria. As luas se viraram para olhar para um lado, vendo que Kokushibo estava lá, um pouco ao fundo, estavam as estrelas. Kokushibo, eu estou aqui, Muzan-sama chegou, ele disse seriamente. E no topo de todos apareceu Muzan, que já parecia melhor e não sentia mais dores depois do corte que Yoshi lhe fez. Muzan, Gyutaro está morto, as luas superiores diminuíram, ele disse seriamente. Douma, então é isso. Bem, sinto muito por isso. Afinal, fui eu quem apresentou o Gyutaro aqui, como posso me desculpar? Ele vai arrancar meu olho. Ou você vai? Disse ele, sorrindo. Muzan, eu não preciso dos seus olhos. Eu imaginei que Gyutaro perderia exatamente como eu esperava. Daki estava segurando ele. Se Gyutaro tivesse lutado desde o começo, ele os teria envenenado para que eles não lutassem mais. Mas isso não importa mais, ele disse seriamente. Ninguém dos Moons disse nada porque eles realmente não tinham nada a dizer. Kaguya, então a cadela do Daki morreu, e? Bem, ela mereceu, ela se achava importante só por ser uma das luas superiores, quando seu nível era inferior. A verdadeira lua superior era seu irmão, disse ela, sorrindo divertida. A quinta estrela da morte, Kaguya. Não seja tão mal com essas luas baratas. Kaguya ou seus companheiros podem ficar bravos, disse ironicamente um demônio com uma aparência muito humana que era a quarta estrela da morte, Narako. Kokushibo, Douma e a casa não disseram nada, mas Gyoko olhou para eles furiosamente ao ouvi-los zombar, e Antengu não disse nada por medo. As outras 3 estrelas apenas olhavam para tudo sem interesse. Chandler, qual você acha que é um motivo pelo qual Muzan-sama nos chamou também, Madara? Ele perguntou sério.
A segunda estrela da morte. Chandler Madara. Não sei, mas deve ter sido algo muito importante, disse a primeira estrela da morte seriamente com os braços cruzados. Madara Uchiha. Chandler. Bem, é verdade. O que você acha, Zenon? Ele perguntou, olhando para o demônio que estava ao seu lado. Zenon, acredito sinceramente que tudo isso tem a ver com algo que trará muitos benefícios para nós, demônios, disse seriamente a terceira estrela da morte. Zenon Zográtis. Muzan. Silêncio, disse ele com raiva depois de ser ignorado. Todos os demônios ficaram em silêncio ao ouvir a ordem de seu senhor. Muzan, como eu ia dizendo, nem tudo foi ruim. Gyutaro me deu a liberdade de realizar o nascimento do demônio perfeito, disse ele, sorrindo. Todos ficaram surpresos ao ouvir o que Muzan disse e se perguntaram quem era aquele ser. Madara. Muzan-sama, se meu pedido não for desrespeitoso, você poderia nos dizer quem é esse demônio? Ele perguntou respeitosamente. Muzan, claro, o demônio que atingiu a perfeição ao conquistar o bastardo Sumo em poucos segundos não é outro senão meu neto Naruto Kibutsuji, disse ele, sorrindo maliciosamente. Todos ficaram chocados ao ouvir o que o demônio progenitor disse. Chandler. Isso é esplêndido, o senhor Naruto finalmente mostrou suas verdadeiras habilidades. Disse ele, batendo palmas e chorando de alegria, pois quando Naruto saiu de sua aldeia, Muzan ordenou que Chandler cuidasse dele de qualquer perigo que encontrasse no caminho e, desde então, o demônio se apegou ao homem de cabelos negros. Madara. E, o pirralho acabou se mostrando mais interessante do que já era, disse sorrindo emocionado. Mal posso esperar pela nossa tão esperada dança, pirralho, para que você possa me mostrar o quanto você evoluiu, pensou sorrindo. Zenon, Naraku e Kaguya não disseram nada porque ainda estavam impressionados. E com os Mons foi algo parecido porque Antengu e Gyoko ficaram em choque. A casa ficou bastante incrédulo. Douma bem, ele apenas sorriu e Kokushibo ficou com um olhar de fúria ao ouvir a menção do humano que quase o matou. Kokushibo, o pirralho maldito, acabou se tornando um incômodo. Agora entendo por que Muzan-sama estava tão interessado nele. Não era apenas porque ele podia usar o hálito daquele imbecil Yoshi, mas porque eles eram família. Pensou ele furiosamente. Muzan, os planos mudaram. Agora a missão de maior importância para todos vocês é trazer meu neto diante de mim. Não importa quantos caçadores estejam com ele, a prioridade sempre será Naruto, ele disse seriamente. Todos concordaram, aceitando a ordem do seu senhor. Gyoko. Muzan-sama. Tenho algumas informações que podem te levar um passo mais perto dos seus sonhos. Disse ela, sorrindo. Muzan, eu já vi que tipo de informação você vai me dar. Gyoko, se você puder confirmar essa informação, vá lá com Antengu e Naraku e Kaguya também irá, porque se essa informação for verdadeira, meu neto estará lá e eu o quero diante de mim o mais rápido possível. Ele disse sorrindo ansiosamente. As estrelas assentiram em confirmação, aceitando as ordens. Antengu, eep. Entendido, senhor. Disse ele com medo. Douma, Gyoko dono. Cara, que tipo de informação? Eu também gostaria de ir lá. Pode me dizer? Perguntei sorrindo. Gyoko, bem, disse ele em confirmação, mas foi interrompido. A casa de repente apareceu por trás de Douma e, com um soco, destruiu metade de sua cabeça. A casa. Muzan-sama lhe deu ordens. Cai fora, disse ele friamente. Mas naquele momento, a mão de Akaza foi cortada por Kokushibo, que estava atrás dele. Kokushibo, Akaza, você foi longe demais, ele disse seriamente. Douma, está tudo bem, Kokushibo dono. Não tenho absolutamente nenhum problema com o que ele fez, disse ele, sorrindo enquanto se regenerava. Kokushibo, não estou dizendo isso para seu benefício, estou preocupado com o fato, ele não está apenas perturbando a hierarquia, mas também está criando rachaduras em todo o nosso relacionamento subordinado, ele disse seriamente. Douma, entendi, disse ele, sorrindo. Kokushibo, Akaza, se isso realmente te incomoda, você deveria pedir uma batalha de sangue para trocar de posição com ele, disse ele seriamente. Douma, mas como Kokushibo dono, mesmo que Akaza dono peça não há como ele nos vencer, disse ele sorrindo. A raiva de Akaza aumentou quando ele ouviu o que Douma disse. Douma, além disso, eu me tornei um demônio depois dele, alcancei o sucesso antes dele, então ele deve estar extremamente irritado por dentro. Entenda o garoto. Além disso, eu não o evitei de propósito, foi só uma brincadeira. É assim que se dá com ele, disse ele, sorrindo. Kokushibo, os seres superiores devem dar liberdade de ação aos inferiores e não repreendi-los por serem inferiores. Akaza, você entendeu o que eu quis dizer? Ele perguntou seriamente. Akaza,
Eu entendi, com certeza vou te matar, ele disse sério, olhando para Douma. Kokushibo, entendo, boa sorte com isso, disse ele seriamente enquanto começava a sair. Douma, adeus, Kokushibo dono. Cara, parece que ele simplesmente não queria falar com a gente, mas você está pensando demais nisso, a casa dono. A casa dono. Vamos, estamos conversando. Disse ele, sorrindo enquanto observava o outro demônio ir embora. Gyoko, mande a Tengu e as estrelas para o mesmo lugar que eu, se não se importar. Disse ele, sorrindo. Kaguya, muito bem, Madara dono, Chandler dono e Zemon dono, até mais, disse ela calmamente. Narako, eu digo mesmo, ele disse seriamente. Madara, só não fique muito confiante ou a mesma coisa acontecerá com você como aconteceu com Belial, ele disse sério enquanto saía. Chandler, não machuque muito o Sr. Naruto, ou você terá que lidar comigo, ele disse sério enquanto também saía. Zenon apenas assentiu e foi embora. Era um homem de poucas palavras. Depois disso, Nakimi tocou o biva, fazendo as luas desaparecerem junto com as estrelas. Douma, espere, eu vou com vocês, disse ele, sorrindo. Mas era tarde demais, pois eles já tinham ido embora. Ei, mas ele foi interrompido. Nakimi, não, ele disse simplesmente e então tocou o biva, fazendo Douma desaparecer. Em outro lugar, podemos ver Orishi, que estava de costas segurando um bebê. Servi um chá, disse uma ruiva muito parecida com Tanjiro, mas um pouco mais velha, sorrindo. Yoshi, obrigado, disse ele, sorrindo. Nossa, durma profundamente, sinto muito, minha esposa também dormiu. Sinto muito mesmo, você é um visitante, mas eu o obriguei a cuidar do meu filho. Ele se desculpou com tristeza. Yoshi, não se preocupe, ela provavelmente está cansada. Dar à luz e criar um filho é um trabalho árduo. Depois de beber isso, vou embora, preciso voltar para minha esposa. Além disso, não posso continuar comendo de graça, disse ele, sorrindo. Ah, não. Devo minha vida a você, se você não estivesse lá naquele momento, nem meus filhos nem eu estaríamos aqui, disse ele, olhando para o espadachim. Yoshi apenas ficou em silêncio enquanto bebia seu chá. Bem, então, pelo menos me conte sua história para que as gerações futuras saibam quem foi nosso salvador, ele perguntou gentilmente. Yoshi, não é necessário, disse ele, negando. Mas deve ser difícil, já que você não tem um sucessor à mão. Pode ser impossível para mim, já que sou um humilde carvoeiro, mas um dia alguém fará isso, disse ele, tentando convencê-lo. Yoshi, não precisa, Sumiyoshi, os mestres de sua arte sempre encontrarão o caminho para o mesmo lugar, mesmo que os tempos tenham mudado, mesmo que eles tenham mudado de caminho até aquele ponto, eles sempre irão para o mesmo lugar. Parece que você me vê como algum tipo de ser humano especial, mas isso não é verdade. Eu não posso proteger uma única coisa que era preciosa para mim, mesmo se eu continuar tentando, eu não conseguiria alcançar o que deveria alcançar na vida. Eu sou um homem inútil, ele disse seriamente enquanto se levantava. Ah, só não faça isso, não fale assim, por favor, eu imploro, não pense em si mesmo assim, trágico, simplesmente trágico. E naquele momento Tanjiro acordou de um longo sono. Tanjiro, um sonho. Onde estou? Naruto. Ele pensou, preocupado, mas não conseguia se mover bem. Mas na porta algo foi ouvido, quebrando um pouco a curva, vendo que era Kanao. Kanao, você está bem? Depois que Naruto voltou, você ficou inconsciente e não acordou por 2 meses inteiros. Ela disse, aliviada por ele ter acordado. Tanjiro, ah, entendo, onde está Naruto? Ele perguntou com dificuldade. Kanao, estou tão feliz, você acordou, ela disse, sorrindo enquanto derramava algumas pequenas lágrimas de felicidade. Mas naquele momento, um Kakushi chamado Gotou entrou na sala, que já era bem conhecido de Tanjiro. Gotou encarou Tanjiro acordado por alguns segundos. Gotou, ele acordou. Por que você não está gritando? Seu cabeça oca. Você deveria chamar alguém. Ele conseguiu recuperar a consciência, idiota. Todos estão preocupados com ele. Eu não me importo que você seja meu superior. Não neste momento. Ele gritou com raiva para Kanao, que estava envergonhado. Gotou saiu para o corredor para poder ligar para as meninas e Aoi. Gotou, Kiryu-chan, Sumi-chan, Nao-chan. Aoi-chan, Tanjiro acordou. Ele gritou feliz. As meninas que ouviram a notícia choraram de alegria. Correram até o ruivo para vê-lo. Segundos depois, Aoi entrou com um lençol sobre o corpo. Kiryu, Kiara, monstro. Ela disse assustada ao ver Aoi com o cobertor. Mas Aoi tirou o cobertor dela, aliviando-a. Aoi, estou tão feliz que você acordou.
Vocês foram na minha casa, então vá. Ela disse, chorando de felicidade. Tanjiro, obrigado, os outros, eles estão bem. E onde está Naruto? Ele perguntou fracamente. Guto, o loiro que saiu daqui anteontem. Ele voltou ao trabalho. Já saiu para trabalhar. Ele estava gritando e chorando. Disse ele, entediado com a aparência de Zenitsu. Sumi, Zenitsu-san acordou no dia seguinte ao incidente, ela disse, sorrindo. Gotou. E o pilar de som ficou sozinho com suas esposas o apoiando. Todos os Kakushi se afastaram dele porque ele era muito rude. Eles estavam realmente assustados, disse ele se lembrando de seus companheiros. Tanjiro, bem, Inosuke? Perguntei novamente. Sumi, Inosuke-san esteve à beira da morte por um momento, ela disse tristemente. Aoi, Inosuke-san estava em um estado terrível. O veneno havia circulado por seu corpo e os ferimentos que ele sofreu depois daquela batalha não lhe fizeram bem. Chegamos tarde demais para estancar o sangramento, disse ele, chorando. Tanjiro, bem, então devo estar alucinando com Inosuke agarrado ao teto, ele disse, vendo o javali no telhado. Todos os outros, ao ouvirem isso, se viraram para olhar e era verdade, lá estava o javali assustando-os. Inosuke, vá. Estou impressionado que você me notou, Tanjiro. Ele disse, rindo. Tanjiro, bem, estou deitado de costas, disse ele, sorrindo com uma gota de suor. Inosuke, eu sou o homem que acordou 7 dias antes de você, disse ele, sorrindo. Tanjiro, que bom para você, Inosuke, ele disse, sorri Inosuke, GG Juju, me elogie um pouco mais. Você me deixou preocupado. Ele disse, rindo. Não, você não é normal, Shinobu-sama disse isso. Ela disse, olhando para o javali. Kyo, sim, olha só, Tanjiro-san. É uma doninha estrangeira chamada Texugo do Mel. Shinobu-sama disse que Inosuke-san era como ele, já que suporta o veneno da mesma forma, disse sorrindo enquanto lhe mostravam o livro com a imagem de um texugo do mel. Tanjiro, ótimo, mas eles ainda não responderam a minha pergunta. Onde está o Naruto? Perguntou ele, fraco, mas sério. Todos permaneceram em silêncio, sem saber o que dizer. Aoi, Naruto-san foi o mais prejudicado naquela missão porque ele agora é um demônio e a culpa é toda da minha covardia, disse ela chorando. Mas o mamão pousou na cabeça da menina. Naruto, eu te disse que nada do que aconteceu comigo foi culpa sua, Aoi-san, ele disse, sorrindo. Todos se viraram para olhá-lo surpresos, especialmente Tanjiro. Tanjiro, Naruto. Você está se sentindo melhor? Ele perguntou, preocupado. Naruto, não se preocupe comigo, Tanjiro, é melhor não se mexer tanto, você ainda não se recuperou, disse ele, sorrindo gentilmente. Aoi, Naruto-san, pensei que você estivesse dormindo, ela disse, enxugando as lágrimas. Naruto, bem, sim, eu fiz, mas ouvi uma comoção aqui e vim ver o que estava acontecendo, ele disse, sorrindo. Tanjiro, Naruto, como você está sendo um demônio agora? Ele perguntou tristemente. Todos pareciam iguais ao ruivo, mas Naruto apenas sorriu. Naruto, bem, o que posso dizer? É estranho não ter que comer ou dormir com tanta frequência, mas estou bem. Embora eu não tenha conseguido fazer missões porque, durante esse tempo, Shinobu estava estudando meu corpo para ver como ele se adaptaria agora que sou um demônio. Disse ele, sorrindo. Tanjiro, entendo, mas como você consegue se alimentar ou saciar sua fome? Ele perguntou, intrigado. Naruto, bem, ontem à noite eu comi 51 anos, ele disse sério. Os olhos de todos se arregalaram quando ouviram o que ele disse. Tanjiro, o quê? Ele perguntou em choque. Naruto, brincadeira, brincadeira. Disse ele, rindo ao ver seus rostos. Inosuke, pare com suas piadas idiotas, porra. Ele disse irritado. Naruto, vamos lá, não se incomode, bem, como eu estava dizendo, devido à minha rara condição de poder andar sob a luz do sol, não é necessário que eu coma carne humana ou beba sangue. Parece que meu corpo obtém os nutrientes necessários da luz do sol, então, quando estou com fome, só preciso andar sob os raios de sol e essa fome vai embora. Disse ele, sorrindo. Tanjiro, isso é impressionante, ele disse, sorrindo. Naruto, e eles também não tiraram minha posição como pilar quando reconheceram o sacrifício que fiz ao lutar contra Muzan para que você pudesse derrotar o sexto superior, disse sorrindo. Tanjiro, isso é bom, amigo, estou feliz em ver que você está bem, disse ele sorrindo enquanto fechava os olhos, adormecendo novamente. Naruto, bem, Tanjiro adormeceu novamente, é melhor deixá-lo descansar, disse ele, sorrindo, enquanto ia para seu quarto. Os outros assentiram enquanto também saíam do quarto da ruiva.
Uma semana depois, Tanjiro estava totalmente recuperado e Inosuke voltou ao trabalho. Nesse momento, podemos ver como Tanjiro estava se alongando com a ajuda das meninas e Naruto estava com elas. Não, NGHHH, isso fede, disse ele sorrindo enquanto ajudava a Ruiva a se esticar. Tanjiro, se minha resistência não retornar, não poderei me esticar completamente, disse ele com esforço. Naruto, calma, Tanjiro, você acabou de se recuperar, disse ele, sorrindo enquanto olhava para as palmas das mãos. Tanjiro, bem, é verdade, aliás, eu ganhei uma espada nova enquanto dormia. Eu destruí a antiga, disse ele, sorrindo. Naruto, bem, ele disse desconfortavelmente enquanto trocava olhares com Nao, que estava na mesma situação. Kyo, a Ganezuka-san enviou algumas cartas. Gostaria de vê-las? Perguntou, sorrindo, enquanto servia o chá. Tanjiro assentiu sorrindo e eles lhe entregaram as cartas que não eram muito bonitas. Digamos que Naruto apenas sorriu nervosamente enquanto também olhava para as cartas. Tanjiro, isso, não, bom, ele pensou nervosamente. Naruto, seu relacionamento com aquele ferreiro é muito bom, disse ele, sorrindo. Tanjiro, bem, mas desta vez só cortou, talvez seja porque eu o quebrei antes, disse ele desanimado. Sumi, mas as pessoas costumam danificar suas espadas, certo? Talvez a Ganezuka-san seja quem se mete em encrenca aqui, disse ela, confusa. Naruto, bem, eu também não recebi uma espada ainda, ele disse, sorrindo. Tanjiro, ele. E é por isso, perguntou, confuso. Naruto, bem, na verdade, recebi algumas cartas de Tenshin-san e ele me disse que teve alguns problemas, mas que está tudo bem para mim porque quero adicionar a guarda do meu sensei à minha nova espada, disse ele sorrindo enquanto mostrava a guarda em forma de chama. Nao, isso é incrível, ela disse, sorrindo. Naruto, certo? Eu também tenho isso para você, disse ele sorrindo enquanto mostrava a Tanjiro 3 guardas, um em forma de sol, o outro em forma de raio e os 2 últimos em forma de cabeça de javali. Tanjiro, eles parecem incríveis, disse ele, sorrindo. Naruto, o seu é o sol, o do Zenitsu é o raio e o do Inosuke é um javali, então pedirei aos ferreiros deles para colocá-los em suas espadas, disse ele sorrindo. Tanjiro, muito obrigado. Disse ele, sorrindo enquanto pegava o guarda-sol. Kyo, você pode ir para a Vila dos Ferreiros, ele disse, sorrindo. Naruto, sim, eu estava planejando ir, já pedi permissão ao Oyakata-sama e ele me deu. Além disso, acho que a Natsuki estará lá, então é melhor eu vê-la. Ele disse, sorrindo. Tanjiro, espera, posso ir aí? Perguntou, surpreso. Naruto, claro, lembre-se de que você é minha Tsuguko, assim como Zenitsu e Inosuke, embora aqueles idiotas, eu disse a eles para não irem em missões, mas eles ainda foram, ele disse irritado. Algum tempo depois, Naruto e Tanjiro, que já estavam em seus uniformes de caçador, foram levados para a Vila dos Ferreiros, embora a jornada tenha sido um pouco complicada porque eles estavam com os olhos vendados e tinham tampões colocados em seus ouvidos e narizes, e eram guiados por Kakushi, que mudava constantemente para que ninguém soubesse a localização da vila. Depois de algumas horas, eles finalmente chegaram à vila, onde agradeceram a Kakushi, que se curvou e foi embora. Tanjiro, são prédios incríveis. E eu conheço esse cheiro. Tem uma fonte termal aqui perto. Disse ele, sorrindo. Naruto, se essa vila é incrível, Tenshin-san realmente mora em um lugar fabuloso, disse ele, sorrindo. Mas em um lugar um pouco remoto, você pôde ver uma mulher loira e uma mulher de cabelo rosa relaxando em uma fonte termal até que ouviram ecos de vozes. Mitsuri, não são ecos de vozes? Perguntei, sorrindo. Natsuki, sim, e acho que era a voz do meu irmão, acho que ele está aqui agora, ela disse, sorrindo. Com Naruto e Tanjiro, os dois foram escoltados até onde estava o chefe da aldeia, que estava acompanhado por mais 2 ferreiros. Tenshin, olá, sou o chefe desta vila, Teshikawa Tenshin, prazer em conhecê-lo. Posso ser o menor deste lugar, mas também o melhor no que faço. Agora incline a cabeça ao máximo que puder para que ela toque o tapete, disse ele, olhando seriamente para Tanjiro. Tanjiro, Kamado Tanjiro, é uma honra conhecê-lo. Disse ele respeitosamente enquanto abaixava a cabeça. Naruto, é bom ver você de novo, Tenshin-san, espero que esteja bem, disse ele sorrindo. Tenshin, também estou feliz em ver você, pirralho, e vejo que você já é uma pilar. Eu sabia que você era especial desde que te vi, disse ele, sorrindo. Naruto, bem, o que eu poderia dizer? Alguém fabuloso me treinou, disse ele, sorrindo. Tenshin, bem, deixando isso de lado, peço desculpas por demorar tanto para forjar sua nova espada.
O que aconteceu é que os materiais com os quais quero forjá-la ainda não chegaram, e também tenho estado um pouco ocupado com um problema que tivemos com o ferreiro, disse ele sério, olhando para Tanjiro. Naruto, não se preocupe, de qualquer forma eu queria que você adicionasse isso à minha espada, ele disse sorrindo enquanto lhe dava a guarda de seu sensei. Teshin, certo, vou colocá-la em você em breve, você receberá sua nova espada, ele disse sorrindo. Naruto, obrigado, ele disse sorrindo e o ferreiro assentiu. Teshin, agora mudando de assunto, Otaru está desaparecido no momento. Estamos fazendo o possível para procurá-lo, então, por favor, sejam pacientes, disse ele calmamente. Tanjiro, Otaru? Ele perguntou, confuso. Técnico, Seri da divisão Aganezuka Otaru. Tanjiro, que nome bonito. Disse ele, sorrindo. Teshin, fui eu quem deu a ele, mas ele continua falando mal porque diz que é muito bonito, disse ele, balançando a cabeça. Tanjiro, isso é muito triste, ele disse tristemente. Teshin, ele sempre foi assim desde criança, sempre faz birra e depois vai para algum lugar. Desculpe por isso, ele se desculpou envergonhado. Tanjiro, não. Sou eu quem sempre acaba quebrando a espada ou partindo-a em duas, disse ele com tristeza. Teshin, você não está errado, a culpa é dele por criar uma espada que pode realmente quebrar, ele disse seriamente. Tanjiro e Naruto olharam para ele um pouco surpresos com tom um pouco mais sério que o normal. Assim que o encontrarmos, nós o pegaremos e o levaremos, então não se preocupem com nada, disse confiante um dos ferreiros que estava ali. Tanjiro, por favor, não seja tão violento, ele perguntou, preocupado. Teshin, ouvi dizer que seu corpo não se recuperou o suficiente para mandá-lo para o campo, então, se Otaru não forjar sua espada até lá, faremos com que outra pessoa o faça. As fontes termais em nossa vila fazem maravilhas ao corpo, então, por favor, passe algum tempo lá, ele disse, sorrindo. Naruto, até mais, Teshin-san, ele disse sorrindo enquanto se despedia. Tashin, adeus, pirralho, aguarde notícias de sua nova espada, disse ele sorrindo. Naruto assentiu e ele e Tanjiro foram guiados por um ferreiro até as fontes termais. As fontes termais ficam no topo da colina. Vou preparar sua comida aqui, disse ele, sorrindo, antes de sair. Naruto, muito obrigado. Disse ele, sorrindo. Tanjiro, muito bem, vamos lá, disse ele, sorrindo. Naruto assentiu e os dois seguiram em direção às águas, mas à distância viram duas mulheres se aproximando. Mitsuri, são Tanjiro-kun e Naruto-chan. Ela disse sorrindo enquanto corria em direção a eles e Natsuki veio com ela. Tanjiro, cuidado. Seus seios vão saltar para fora. Disse ele, nervoso. Mitsuri, uau! Você me ignorou. Eu disse oi e você me ignorou. Ela disse, fazendo birra. Tanjiro, eu fiz isso? Ele perguntou surpreso. Mitsuri, não sei. Eu te cumprimentei e você me ignorou. Não é cruel? Eu sou uma pilar. Agora, tudo de bom que eu colhi nas fontes termais se foi, disse ela, fazendo birra. Naruto, é bom ver você, Mitsuri One-san, e você também, Ne-san. Ele disse sorrindo enquanto olhava para Natsuki que estava chegando e olhou para a garota de cabelo rosa com uma gota de suor. Natsuki, estou feliz em vê-lo novamente, Ototo, ela disse sorrindo enquanto o abraçava. Mitsuri, Naruto-chan, você também me ignorou. Vai. Ela disse, chorando comicamente. Naruto, ei, parece que o jantar vai acabar logo, ele disse, sorrindo. Mitsuri, ele. Sério. Vamos, Natsuki-chan, não vamos perder tempo. Disse ela sorrindo enquanto começava a sair. Natsuki, até mais, Ototo, ele se despediu sorrindo. Naruto acenou para ele se despedindo e ele e Tanjiro continuaram seu caminho em direção às fontes termais, mas de repente algo atingiu a testa de Tanjiro. Tanjiro, ai! Disse ele enquanto recebia o que o atingiu. Naruto, um dente? Ele perguntou, surpreso. Tanjiro, quem perdeu um dente? Perguntou ele, incrédulo. Mas ambos se voltaram para olhar em direção às águas e viram que lá estava o homem de cabelos negros com cicatrizes. Naruto, acho que vi em outro lugar, mas não me lembro, disse ele em uma pose pensativa. Tanjiro, é cabeça de moicano. Naoshan não me disse o nome dele, Shinazuga Vagênia. Ele disse, sorrindo. O menino viu chateado. Naruto, sim, agora me lembro dele, disse sorrindo enquanto se despia e entrava nas águas, e Tanjiro fez o mesmo. Tanjiro, quanto tempo? Como você está? Você tem o mesmo nome do pilar de vento. Disse ele, sorrindo. Gênia, não fale comigo. Disse ele irritado enquanto afundava a cabeça da ruiva na água e depois saiu.
Tanjiro, pensei que poderíamos ser amigos, já que estávamos ambos nus, disse ele, confuso. Naruto, isso soou um pouco estranho, disse ele, sorrindo nervosamente. Tanjiro viu e assentiu porque também achou que soava um pouco estranho, mas naquele momento Nezuko nadou na frente dos dois. Naruto, Nezuko, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, corando ao ver seu corpo nu, e se virou rapidamente. Algum tempo depois, os dois garotos saíram da água para ir comer alguma coisa onde Mitsuri e Natsuki estavam. Tanjiro, vou comer muito e ficar forte, disse ele, sorrindo. Mitsuri, você acha? Eu não comi muito hoje, ela disse, um pouco envergonhada. Natsuki, mas você não está muito atrás, Ototo, ela disse, sorrindo nervosamente quando viu a quantidade de pratos vazios que o homem de cabelo preto tinha. Naruto, bem, depois de comer tanto com Mitsuri Onezan que consegui abrir o apetite dela, embora agora que sou um demônio sinta que posso comer o triplo disso, ele disse sorrindo. Mitsuri, a propósito, Naruto-chan, você aprendeu alguma coisa sobre suas habilidades demoníacas? Perguntei intrigado. Os outros dois também ficaram intrigados em saber. Naruto, claro que aprendi algumas coisas e acho que posso te devolver a visão do seu olho direito, Nezan, disse ele, sorrindo. Natsuki, sério? Perguntei surpreso. Naruto, claro, olhe, disse ele enquanto mostrava as palmas das mãos, nas quais na mão esquerda ele tinha o símbolo de uma lua crescente negra e na direita ele tinha um sol. Tanjiro, para que servem essas marcas? Perguntou ele, confuso. Naruto, bem, eu ainda não sei para que serve a marca da lua, mas a do sol me permite curar feridas. Shinobu-san e eu estávamos testando e consegui curar o olho de um caçador que eu havia perdido em batalha. As marcas apareceram dias depois de eu me tornar um demônio. Ele explicou, sorrindo. Mitsuri, então, com isso, você pode curar o olho da Natsuki-chan? Ela perguntou, surpresa. Naruto, isso mesmo, ele disse sorrindo e então se aproximou do loiro e tocou o olho do loiro com sua mão direita, que o havia fechado, e depois de alguns segundos ele retirou a mão. Tanjiro, ele. Nada aconteceu, disse ele, confuso. Naruto, espera, Nezan, abre o olho, disse ele sorrindo. Natsuki abriu o olho e ficou surpresa ao perceber que já conseguia enxergar perfeitamente com ele. Naruto, lá está, agora você pode ver bem, disse ele, sorrindo. Natsuki, obrigada, Ototo, ela disse alegremente. Mitsuri, você é incrível, Naruto-chan. Ela disse, sorrindo. Tanjiro, é verdade, ele assentiu, sorrindo. Mas naquele momento um Kakushi chegou e disse às mulheres que elas tinham que ir à oficina para dar os retoques finais em suas espadas. Mitsuri, sabe, ouvi dizer que existe uma arma secreta que te deixa muito forte nesta cidade. Tente encontrá-la, ela disse sorrindo e então saiu com a loira. Natsuki, adeus, Tanjiro, Ototo, ela disse sorrindo enquanto seguia a garota de cabelo rosa. Naruto, uma história sobre Nezan, Mitsuri e Onezan. Na manhã seguinte, Naruto e Tanjiro saíram para encontrar a arma poderosa que Mitsuri lhes falou. Tanjiro, a que tipo de arma Kanroji-san se referia? Uma espada. Está enterrada. Que emocionante, é uma caça ao tesouro, disse ele, sorrindo animadamente. Naruto, talvez seja uma espada, mas quem sabe, disse ele, sorrindo. Os dois caminharam um pouco mais até que ao longe me avistaram algumas pessoas. Tanjiro, uma criança. E outra pessoa, disse, surpreso. Naruto, eu já vi isso antes. Ah, claro que é um pilar de neblina Toki Tomoichiro, ele disse sorrindo ao ver o pilar na frente dele. Fim da parte 23.